Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no nosso podcast semanal, o Nosso Legado. Esse podcast que vem contando a história do Grupo Águia Branca, que nesses 76 anos tem construído esse legado nesse ecossistema aí de mobilidade, de transporte que a gente está envolvido. E dia a dia a gente vem construindo isso. Então, uma história dessa com 76 anos não se constrói assim de uma hora para outra. E hoje a gente vai bater aqui um papo com o Ricardo Vaz, né, que para mim é muito mais um amigo, né, do que um conselheiro. O Ricardo, que está conosco aqui há um bom tempo, ele vai contar aí a história dele para a gente, que é o nosso diretor de governança jurídico e tributária do Grupo Águia Branca. Né? Então, tudo bom, Ricardo? Como é que Marcelo, você está? tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo aí nas plataformas. Para quem vai nos ver, eu sou assíduo audiência do YouTube, então eu gosto de ver as apresentações também. Tá ótimo. É bom falar porque assim, a gente acaba divulgando um pouco o YouTube, Ricardo, e a gente está no YouTube também. Né? A gente tem gravado. Eu acho que só os primeiros que eu não gravei no YouTube, não gravei para disponibilizar, mas nós estamos lá e tem dado também o pessoal. É bom que vê, né? É bom que vê. Ver a gente, porque às vezes a pessoa ouviu falar do nome e precisa ver cara e crachá, né? Igual cabeça de bacalhau, né? Você escuta falar, mas não sabe quem é a pessoa. Né? Mas, assim, o Ricardo, assim, igual eu estava comentando, ele tem uma história super legal conosco aqui no grupo. É um guardião, né, da nossa segurança jurídica e tributária. Então, eu o convidei e quero te agradecer, Ricardo, assim, por essa oportunidade de a gente estar batendo esse papo aqui. Né, para a gente, muito importante estar registrando e até registrar mesmo, te agradecer por todo esse apoio que você tem nos dado aí ao longo desse período que estamos juntos aí. Porque nos traz muita segurança, né, para a gente poder caminhar, para a gente poder ir à frente. Né? É importante que as pessoas saibam assim, o quanto de trabalho que é feito quando a gente decide, vamos abrir uma filial, vamos comprar uma empresa, vamos crescer para cá, ou juntar um negócio, ou um contrato de uma concessão, né, ou uma moda qualquer que uma montadora quer fazer, ou todas as questões trabalhistas. Então, assim, o nosso universo é muito grande. Né? Sem esse apoio aí, ficaria muito difícil a gente chegar onde que a gente chegou, Ricardo. Tá. Mas obrigado por todo esse apoio aí. Mas antes da gente chegar nesses detalhes todos aí, conta para a gente um pouquinho da sua história. Eu gosto sempre de começar do começo, né? Da onde você nasceu, como é que nós chegamos até aqui. Marcelo, antes de eu falar de mim, eu queria também parabenizar a iniciativa de vocês. Existe uma frase que diz que a história, se ela não é registrada, ela vira um conto. Então, acho que esse registro ele tem um fator importante de registrar a história do grupo. E o nome é espetacular, né? Eu acho que nada melhor que um legado. Você deixa para gerações, para quem está jogando junto. Parabenizar vocês mais uma vez pela iniciativa. Eu acho que isso vai ser histórico para nós aqui. Essa jornada, né, que a gente vem construindo juntos aqui, né, que são esses legados nossos. Né? Exatamente. Acho que isso é fundamental. Bom, falando um pouquinho de mim, eu tenho 47 anos, cheguei no grupo 27 anos. Menino. Dia 26 de dezembro de 2002, então, faz 20 anos que eu estou aprendendo aqui. Né? Acho que é uma das escolas, vamos falar um pouco da minha academia, mas eu acho que a melhor escola de todas é esse pós-doutorado, doutorado, mestrado, todo que acontece aqui. Diariamente. Diariamente. A gente aprende aí muita coisa. Sou mineiro, sou de uma cidade que um tempo atrás era conhecida como capital do café, café arábica, e depois de um evento na década de 90, ela ficou assim conhecida interplanetária. Sou de Varginha. Rapaz, você é um homem. O centro do planeta. Eu sou da cidade do ET. O ET de Varginha. Nossa, como não sou o ET e não conheço. Nem ouviu, né? Nem ouviu. Mas... Como é que essa história viralizou, né? Como é que marcou aquela... Uma loucura, né? Cidade... minúscula, né? Minúscula. 30 mil habitantes. Mais que isso. Num centro muito da agropecuária, né? Mais da agricultura de café. E dizem que caiu um disco lá e apareceu, com certeza. E é do lado da cidade de Varginha, fazer um caos, um movimento.
A cidade ela está numa região que é muito próxima a Três Corações, e tem uma estação militar lá, a escola de sargento do Exército. Isso é muito bacana, muito bonito. E aí fizeram toda uma conspiração, que o Exército ia para a cidade para capturar. Esse é o ponto. Eu acho que a história viralizou. Né? Eu acho que chegou a dar Fantástico também. Fantástico, não, até hoje. Tem um polo. E a cidade investiu assim, alguma coisa nisso. Ela quer capturar o marketing, uma propaganda. Uma oportunidade. Então, a cidade, você visita ela. Eu fui lá agora em julho visitar meus pais ainda moram lá. Aí o ponto de ônibus é um disco voador, a caixa d'água é um disco voador. Um negócio pitoresco. Não, e legal como é que as pessoas capturam uma ideia dessa, né? Uma história que surgiu, né, sei lá de onde, e transforma uma sociedade ali, né? Sim, transforma uma sociedade. A cidade é o sul de Minas, né? Está próximo de cidades turísticas, como Posto de Caldas, Xambu, Lambari, Circuito ali das Águas. Quem vai para Juiz de Fora passa por lá. Né? Próximo, 300 quilômetros, tão próximo de Belo Horizonte. Então, eu nasci ali, fui criado ali, estudei, sou de uma família de quatro irmãos, eu sou caçula, meus pais são comerciantes, os meus outros 3 irmãos também são advogados. Família toda advogada. Né? Em casa, meu irmão, que é seu xará, Marcelo. Gente boa. É o mais velho, é advogado, a minha irmã Débora, depois a outra irmã e eu. Mas em casa a gente, assim, bom, sou casado, né? Pai de 3 lindos filhos, Isabela, Ricardinho e Giovana. Eu já vi as fotos aqui atrás. Essa foto estão bem defasadas. Eu tive a oportunidade de gravar esse podcast aqui na sala do Ricardo, que quando eu vim aqui convidá-lo, achei o ambiente dele tão legal, falei, vamos gravar aqui. Né? Aqui é um ambiente tão bacana, cheio de avião e de histórias aqui. Depois vamos dar um look ali. Sou casado com a Luciana, 20 anos também. E ela também é da área de direito, né? A Luciana é procuradora federal, chefe na jurisdição de Jundiaí, São Paulo. Minha sogra está aqui no Espírito Santo, vai para cá, mas ela está para lá. O que me impõe estar com as crianças no final de semana, estando aqui. A pandemia a gente teve um pouco mais junto, acho que juntou um pouco mais a família, mas é algo muito bem tratado, muito bem resolvido. É sempre um desafio, né? Fica dividido, né, nos espaços, né? Mas eu lembro que você contou uma vez que você colocou uma televisão aqui, uma televisão lá, vocês tomam um café junto, né? Isso. A gente sempre mantém esse ponto. Agora as crianças vão crescendo, né? Falo que criança, vai mudando um pouco. Adolescente, eles ultra conectados, então fala a hora que quiser, me conecta. Eu chamo meu filho também de criança, minha filha vai ganhar neném agora. Daqui 2 semanas eu continuo chamando ela de criança. Meus meninos. Bom, profissionalmente, eu comecei a trabalhar muito cedo. Né? Minha mãe, muito conhecida na cidade, cidade pequena, conhecida, arrumou um emprego para você. Meus irmãos já trabalhavam. E eu fui trabalhar, eu fui office boy no escritório. Com que idade, cara? 15 anos. Legal, bacana. Eu estudei, eu sempre gostei muito de estudar, óbvio, a gente precisa estudar, então eu fazia ângulo, né? E trabalhava meio período, um aprendiz lá, office boy. Era uma imobiliária. Diga-se de passagem, de carteira mesmo, eu tenho 2 empregos. A imobiliária e o Grupo Águia Branca. Que legal. Eu sou profissional liberal, então assim, minha carreira se divide em 2 empregadores. Um nível de estabilidade grande aí, né? O que não seja conforto. Não, pelo contrário. Eu penso dessa forma também. Também se desenvolver. Me formei também muito cedo, né? Nesse período todo. Eu fazia ângulo e à noite trabalhava, e à noite eu fui fazer técnico em contabilidade. Os meus outros 2 irmãos, antes de serem advogados, eram contadores, tinham escritório e tal, vamos aprender esse negócio. Veio o legado da família ali, da empresa familiar. Então, estudei esse período todo, depois, aos 17 anos, fiz vestibular para direito, não fiz outra profissão. Entrei para a faculdade com 17 anos e vi que a faculdade tinha desafio, mas dá para fazer outra junto. Nossa Senhora. E fiz contabilidade junto. Então, eu tenho 2 formações, tanto em direito como em contabilidade. Fiquei depois nesse escritório, e aí fui crescendo nele, na medida
eu fui já fechando os cursos, né? Eu fui sendo já promovido, tornei advogado lá da empresa, ela se tornou uma empresa na área imobiliária, né? Empreendimentos, e também tinha um escritório. Né? Tudo isso em Varginha. Tudo em Varginha. E fiz um escritório com parceria com um colega em Belo Horizonte. Tá. Né? E aí eu estava fazendo pós-graduação. Né? A minha vida acadêmica, até hoje, ela é ativa. Né? A gente não para, né, Ricardo? Não para. O conhecimento, ele não acaba. Né? Então, eu fiz faculdade, fiz pós-graduação, depois mestrado, fiz esse relacionamento todo em Belo Horizonte, tive junto ao Ministério Público. Então, assim, tem toda uma gama de aprendizado na área jurídica que me levou aí até eu chegar aqui. Né? E aí, como é que eu chego no grupo? De fato, né? Isso lá em 2002. Né? A holding, ela tinha uma assessoria jurídica, era conduzida pelo Dr. Manuel Amaro. Lembro do nome, assim, eu não convivia, que eu tinha outras funções, não chegava nele, mas eu lembro da... O doutor Manuel já tinha um bom tempo de casa, né? Ele tinha uma boa idade também quando ele... Já estava aposentado, até, inclusive, e ele estava buscando aí um sucessor, né? Atendendo um pedido do Décio, né? De oxigenar o time, trazer boas equipes e tal. E eu tinha já prestado alguns serviços para o grupo, como advogado, correspondente parceiro desse escritório de Belo Horizonte. E ele me fez um convite. Estou com um processo seletivo aqui, está sendo conduzido pela Vânia, lá da Selecta. Pessoa fantástica. Fantástica. Se você tiver interesse, traga seu currículo lá, a gente vai avaliar. Pretensiosamente, eu tinha vindo aqui no estado fazer um atendimento para garoto. Antes da fusão, da venda para a Nestlé, eu tive aqui. Era um momento do estado politicamente complicado, né? Complicado. Aquela intervenção grátis, grátis, estava no aquela limite. coisa toda. Eu com muita oportunidade em Belo Horizonte, garoto até a época, eu tinha recebido um convite, inclusive, eu acabei declinando, isso no começo de 2002. E aí, no final de 2002, eu entro no processo do Grupo Águia Branca. E teve um fato ali que me deixou assim, muito interessado, né? Que foi a descrição de como que o grupo se apresentava. Né? Muito familiar, né? Já com os valores que, para mim, são valores da minha criação. Né? São pétreos, né? São questões básicas lá na fundação. Respeito. Depois eu tenho uma passagem para contar, inclusive, é do Dr. Newton, né? Sobre esse valor de respeito. Acho interessante, isso marca a gente. Né? Mas conta logo. Não, então, quando eu fui admitido, então eu passei por um processo, teve sabatina, teve banca, era uma banca que selecionava os candidatos, então eu passei por entrevistas e provas, faz um concurso. Dr. Manuel, Dr. Corbélio, Zitacani, Carreiro, que era um consultor externo que a gente tinha, enfim. Um concurso público, mas privado. E muita não desconfiança, porque, teoricamente, como advogado muito jovem, né? 27 anos, esse cara em uma posição. Então, isso também, eu sou muito grato ao grupo e acho que a gente acaba depois contribuindo com isso para formar a equipe. Né? Tem que ser justo, né? A gente foi reconhecido lá e tem que dar oportunidade às pessoas também. Mas, enfim, aí quando fui admitido, fui ser apresentado ao presidente do grupo, já era então o Dr. Nilton, o presidente do conselho sempre foi o seu Ailmer. Então, eu tive com toda essa geração, né? O seu Ailmer, o seu Wander, só não estive diretamente ligado ao seu Valécio, que já estava chamado. E aí, Dr. Nilton, então, eu falo que sou de Minas, eu tenho uma passagem em Minas, né? Uma identidade mineira. Fez faculdade lá também. Estudou. E aí ele falou comigo assim, olha lá, meu pai, o Carlinhos, uma vendinha lá, no primeiro dia. A gente tem alguns valores. Assim, e respeito, eu acho que é o primeiro aqui. Respeitar as autoridades, as leis, o freguês, né? O freguês, né? E tal. Os funcionários. Aquilo me bateu com uma frase do meu pai e da gente. Né? Respeito no lato senso, né? Minha mãe, eu venho de uma família muito matriarcal, lá italiana que manda. Minha mãe é italiana, muito respeito. Né?
E respeito não é só o bom dia, boa tarde, boa noite. Respeitar a tua opinião, Respeitar o nome, né? o Que nome. hoje fala muito de respeitar o nome, né? Então, aquilo lá, 20 anos atrás, ele bateu com uma tatuagem. Opa, acho que acho que eu tive. Se a gente é motivado, né, pelos propósitos, independente do propósito que hoje está escrito, né, aquele era o propósito que me trouxe uma motivação. Eu acho que é aqui mesmo. Acho que vai dar certo isso. E aí eu vim esse período todo, né, e muito provocado depois pelo Décio, com grandes desafios. Eu acho que preciso reconhecer isso aqui. O Décio sempre confiou muito no trabalho da gente, é uma parceria, e temos, né? Parceria muito grande hoje, mas lá ele colocou desafios que até pela idade, eu particularmente, até teria receios, né? Mas ele apostou nisso e eu sou muito grato, tanto no meu desenvolvimento quanto profissional, e para conhecer, né, de fato, os problemas e as necessidades que o grupo tinha. Eu fiquei no período ali de um ano e meio de transição, no meu amado, para pegar todo aquele legado. Eu tinha 25 anos de empresa, né? E depois, na sequência, e era só uma assessoria, era a assessoria jurídica do grupo. Então, já falando um pouco aqui, para quem está nos ouvindo e vendo, a assessoria jurídica do grupo Águia Branca, né? Que é importante a gente registrar, que era o próximo ponto, né? Já que você já chegou aqui, né? O que é, né, essa assessoria jurídica, qual que é o papel dela, como é que ela atua e nos apoia tanto, né, nessa atuação do nosso dia a dia, aí, né, que com certeza tem muita influência nessa construção de onde que a gente chegou, né? Conta para a gente um pouquinho do tamanho que é a sua área, o que faz, até onde que ela vai, tem os apoios em cada divisão, tem um apoio, dá um overview para a gente. O macro, assim, a holding, ela é um organismo do controlador, né? Esse espaço que a gente está aqui, fisicamente, tem um papel relevante de não ser um mero centro de custo duplicado lá nas empresas, né? Então, o papel que a holding exerce é trazer uma camada de expertise de serviço corporativo, né? Que possa ter alinhamento com as recomendações do Conselho de Administração, com a holding, é o braço executivo das deliberações do Conselho, sem conflitar efetivamente com as áreas pares nas empresas. Então, dar um exemplo prático aqui. Temos lá a doutora Camila, que, inclusive, lá no passado, quando a gente começa a estruturar essas áreas jurídicas nas divisões, praticamente a divisão passageiro, na época era a unidade de passageiros, que tinha um jurídico mais formalizado, né? Tinha uma diretoria, do Cordélio, do Egito, Marcelo, a turma lá já era uma estrutura mais independente. Né? Porque o passageiro tinha muita relação com... Necessidade, né? Pela questão regulatória, né? Não precisava de ter. Por outro lado, as demais unidades, né, que hoje são as divisões, elas se apoiavam muito na holding para prover serviço. Mandar de comprar, parecer. Era outro tamanho, né? Era outra dimensão. Então, a gente também exercia um pouco esse papel operacional. E as matérias operacionais no dia a dia, demanda trabalhista, do consumidor, esses eram os terceirizados. Tinha um escritório que cuidava disso. Né? Então, o que a gente fez, então, nesse momento? Ajudando a contribuir com a melhoria da governança. A gente sugeriu a criação de uma assessoria jurídica nessas divisões que não tinham. Né? A Comércio foi um caso, né? A gente trouxe lá a época da doutora Bianca. Fez um belíssimo trabalho, ficou conosco bastante tempo. Né? Depois ela tinha um sonho que até saiu da área jurídica. A filosofando. Então, ganhou-se então um pouco ali na área. Quando isso acontece, não que a gente vá desplugar disso, né, a holding. A gente acaba ficando aqui com uma orientação, mas o dia a dia, as rotinas, passam a ser executadas porque eles estão lá mais próximos de vocês. Né? E tem um conhecimento do negócio. Né? Exato. Porque às vezes você tem toda a teoria, né, todo o conhecimento, a amplitude que nos suportam quando a gente tem uma dúvida operacional lá. Então, comprar e vender carro, peça, relacionar ali com aquele mercado, com as montadoras, muito trabalho com a Lei Ferrari, que é a lei que rege todas as montadoras. Então, a Camila é muito especialista nisso.
E sempre vamos dar um passo um pouco maior, vamos ratificar, e aí a gente tem toda essa segunda camada aqui que nos protege. Esse background que a Hold disponibiliza às empresas, a gente fala que nós temos aqui clientes importantíssimos. Né? Então, um dos clientes são as empresas, né? As várias das empresas, o conselho, os acionistas e uma camada de family office. Então, os assuntos que são pessoais também, a holding é um departamento. É um instrumento que cuida disso. Né? Vai prover esse serviço a esses clientes. Né? Então, temas como proteção de marcas, a gente entende que tem uma característica corporativa, esse legado todo, esse nome, essa marca, a governança, né? Então, toda essa camada da governança, conselhos, atos societários, a parte operacional mesmo, né? De instrumentalizar as deliberações, produção de atas, etc. Isso é concentrado aqui na holding. E o planejamento tributário, compõe a nossa diretoria. Então, toda a sinergia de aplicar boas práticas, boa governança na área de gestão contábil, tributária, ela fica aqui na holding como uma orientação para as empresas. De modo que a gente possa capturar e contribuir. Às vezes, um benefício está sendo praticado lá pela VIX, pela passageira, por que não aplicar esse benefício pela comércio? E vice-versa. Extremamente inteligente, lógico. Então, essa energia de conhecimento. Você clariza esse benefício nas demais divisões, e, ao mesmo passo, você centraliza de uma forma sadia, não centralização forçada, mas você centraliza e coloca o capital, né, que são os acionistas, ciente de riscos, dimensões de compliance e etc. Né? Mais recentemente, a gente ganhou aí, mais recentemente, mas isso sempre esteve já na veia, né? Aquele discurso que eu falei lá do doutor Milton, respeita muito isso, muito ético. Né? Mas em 2013, diante de toda uma necessidade de adaptar o Brasil ao mundo, né? Essa globalização pede isso, o Brasil, então, introduz legislações práticas de combate à corrupção, né? Hoje, mais recentemente, LGPD, essa coisa toda. Então, toda essa camada de gestão de riscos, compliance, né? A gente chama de sistema de conformidade, também ganhou essa camada aqui na holding e nas empresas. Distribuiu isso. Isso, sim, é permanente. Eu posso dizer que o grupo tem muita coisa a evoluir, precisa melhorar os processos. Claro, sempre. Né? A forma de disponibilizar informação do mercado. A gente tem uma frase, né? A mulher de César não precisa, ela não basta ser honesta, tem que transmitir ser honesta. Exato. Então a gente tem que fazer e tem que mostrar à sociedade que a gente tem esse compromisso social de ser íntegro, de ser honesto, de contribuir para a sociedade de forma responsável. E que muito importante, né, Ricardo? Assim, quanto mais o Brasil, as pessoas têm muito essa síndrome que a gente fala de vira-lata, que a gente achar que a gente é ruim, não sei o quê. E tanta coisa boa que são feitas, não só por nós, né, mas outras empresas todas, e é importante a gente divulgar, a gente espalhar mesmo isso, né, porque eu acho que isso contamina. Quebra um pouco esse negócio de achar que a gente é de qualquer jeito, que o brasileiro é desonesto, sabe, que é tudo feito com jeitinho, e não é. A gente que vê que está muito dentro desse mundo corporativo, sabe, não estamos falando só da nossa organização, que a gente está dentro e a gente respira isso aqui dentro, igual você trouxe os valores. Mas a grande maioria das organizações e das pessoas são pessoas sérias, honestas e quer fazer a coisa certa. Então, eu acho que aquela onda do bem, né? À medida que a gente propaga isso, isso vai crescendo, vai gerando essa onda cada vez mais forte. Né? Não. A visão de responsabilidade social que o grupo tem, hoje está na moda aí as 3 letrinhas, né? ESG, né? A gente já vê isso há muito tempo, né? Eu, pelo menos nesses 20 anos, essa trajetória, a gente tem nessas dimensões, né? E a minha diretoria, né? A governança, que é um G. Assim, ele vem sendo a se construído. A gente olhar de forma histórica, pelo grupo de uma forma muito pioneira. Né? O grupo introduz um sistema de orçamento, 40 anos atrás, muito mais tempo, seria uma forma de administrar os seus negócios, né? Através de algo que é racional. Então, faço uma peça orçamentária e ela vai balizar aonde que eu vou, para onde o que eu faço, né? E etc. E depois, mais adiante, ela estrutura
seu capital, né? Ou seja, cria as holdings, as holdinhas, faz um passo importantíssimo, é claro que motivado um pouco pelo momento que a gente ia viver com a Constituição de 88, pós-Constituição de 88, ia trazer custos, né? E um pouco de ineficiência tributária para o processo, mas tem uma tomada corajosa, né? De fundadores, de doar suas ações aos filhos, com toda a proteção necessária. Né? Mais adiante se estrutura em divisões, orienta. Organiza a atuação da família no negócio, né? Que também foi um passo, né? Extraordinário. De uma coragem, né? Muito importante. A última grande movimentação, tive o prazer, né, o privilégio de poder estar participando ativamente na produção de material, de acordos, né? Ou seja, em 2013, nesse passo de transmitir o comando, né, da holding, do conselho da primeira para a segunda geração, o primeiro assim, presidente da segunda sendo o Décio, né? Escreve-se lá, tem o doutor Newton, um algodão entre os cristais que a gente fala, o senhor Wagner. A gente participou desse debate, né? A gente participou da preparação desse material, que veio, inclusive, numa solidez tão grande de estabelecer um período, inclusive, assim adiante, de estabilidade, né? Já definindo quem serão os próximos presidentes e toda essa camada de sucessão. Isso é uma governança. Porque isso porque isso traz uma tranquilidade e uma clareza que não tem disputa de poder. O poder está definido, né? O poder está claro, o poder ele vai ser dessa forma e ele emerge e passa por esse caminho. Não tem outro caminho de poder e cada um vai exercer o seu papel num determinado momento. Então não tem esse negócio de ficar puxando. Isso cria uma sinergia na empresa muito legal, né? Acho que nós, enquanto aqui participantes desse grupo, a gente respira isso, né, Ricardo? Assim, como é que esse exemplo leva para dentro da empresa? Porque a gente dentro da empresa também tem que trabalhar isso, né? Esse jogo, não tem jogo, tem uma coisa clara, uma comunicação clara, por onde que é o fluxo da informação, do poder, né? Isso é muito legal. A dimensão de transparência, né? Você ter transparência para quem está jogando junto, do time, etc., traz um conforto. Porque, historicamente, a literatura mostra que as empresas familiares, infelizmente, têm um índice alto, né, de extinção, de encerramento, exatamente porque a boa governança até pode ter sido implementada no primeiro momento, mas ela não teve essa sequência e não conseguiu já perenizar. Né? Manuais aí do IBGC, da Dom Cabral, que colocam que a perenidade, né, ela decorre da coesão, né, do bom senso, do alinhamento. Né? Não quer dizer que todos vão pensar identicamente, né? Mas todos têm um ponto único, né? A perenidade daquele empreendimento, daquela corporação. E isso, assim, quando nós, executivos, eu, no meu caso, estou muito próximo, a gente acompanha, né? Ajuda a contribuir, mas para quem está um pouquinho mais distante, enxergar que há essa estabilidade, enxergar que as camadas de gestão estão muito bem definidas. Então, acho que esse é um papel também que a holding ela precisa, né, e tem divulgado para trazer esse conforto para os diretores executivos, que têm os seus desafios, e entender que é um grupo, hoje está com 76 anos, com perspectiva de mais 76, mais 76, mais 76. Verdade, verdade. A gente vê essa musculatura, né, ativa, né, essa força, essa vitalidade do grupo, né, de crescer, de fazer bem feito os negócios que atua. Né, o nosso propósito já fala isso, né, é mover o mundo com excelência, né, e respeito às pessoas, que são os principais valores que você já trouxe. O primeiro valor de respeito está lá no propósito escrito, né, e mover o mundo com excelência, né? Que a gente fala muito que para isso precisa dessa musculatura, né, muito atualizada. Né? Então, assim, você traz o ESG, por exemplo, né, então, hoje está em moda aí, que a gente já trabalha, mas hoje colocaram um foco maior nisso, nessa questão de meio ambiente, nessa questão de governança, né, sustentabilidade, né?
E estamos bem, né? Então, tivemos agora uma discussão dessa nova lei de proteção de dados que entrou. É uma lei que está ainda pegando o jeito, mas que interfere diretamente no nosso dia a dia. Nós, da Divisão Comércio, a gente trabalha muito com CRM. E, de repente, aquele grande banco de dados que a gente tem começa a ser um problema perante a lei. Como que você lida, como é que você guarda, como é que você protege esse banco de dados, como é que você atua com o cliente, né, com isso. E o trabalho de vocês, né, eu estou só exemplificando aqui para as pessoas que não têm noção como é que é importante esse guarda-chuva que temos, né? Aí vocês vêm com um trabalho, do mesmo jeito que você tem essa atuação na VIX, que tem lá tantos clientes também, pega o V1, que tem uma massa de clientes, a própria aviação tem outra massa, e a gente consegue ter uma visão maior sobre isso e nos atualizar. Verdade. Os desafios hoje assim, que as empresas têm é que o mundo está em plena evolução, os negócios estão mudando a cada hora. Fala muito aí de inovação, de disrupção, de coisas que estão acontecendo. E o direito, a legislação, etc., precisa acompanhar. Né? Pode ser diferente, ou seja, as ciências sociais e políticas precisam estar alinhadas com o momento cultural e evolucional da sociedade. Né? Então, quando a gente vê que dados passou a ser petróleo, aí, o principal insumo, e etc., você tem que trazer uma camada de regulação. Né? Eu sou muito adepto disso. Eu acho assim, onde você não tem regra e lei, você está numa terra sem lei, está perdida, e aí cada um faz o que quer. Né? Então, sociedade, Estado de Direito estabelecido, etc., você tem que ter um nível mínimo de regulação. Então, quando vem a legislação, para o Brasil, praticamente um espelho da legislação europeia, né? Ela introduz aqui, é claro que algumas coisas pegam, outras não pegam, tem essa frase, a lei pega ou não pega. O que pegou da lei, né? É uma lei que pegou. Então. Exato, mas na essência, ela está disciplinando o uso do dado, ela não está vedando ou proibindo, ou criando uma barreira para que negócios possam ser digitalizados, divulgados, qualquer coisa assim. Ela está criando uma camada de disciplina. Olha, apoia, né, o teu cliente, dando informação, mostrando para ele que você guarda bem o dado dele. Se fizer tudo certinho, é o que eu falo assim, a mesma coisa do compliance de integridade. Faça o certo. E acaba sendo um respeito, né, Ricardo? Porque assim, você acaba pega um dado, que é a informação da pessoa, o telefone dela, por exemplo. Aí você vai ficar ligando para ela, perturbando toda hora. Igual acontece com a gente. Você está em casa descansando. Né? Eu tive que desligar. Eu não tive o direito de ter meu aparelho fixo em casa. Eu tive que... Todos nós fizemos isso, né? Eu também não tenho. Eu fico tão incomodado por ele, né, que é uma falta de respeito. E da mesma forma, eu pegar esse dado e passar para alguém que vai fazer a mesma coisa. Então, eu acho que a LGPD ela vem e organiza isso, que nada mais é do que esse respeito à individualidade, à privacidade de cada um. Invisível isso. Não tem como estar fracionando esse direito. Né? E, por outro lado, assim, ela acaba, eu acho que tudo é visando você melhorar a competitividade. Né? Então, assim, aquele que é mais organizado, aquele que não é cuidadoso, que não tem um bom sistema de um parque, né, de informática bem estruturado, com segurança, etc., tende a sobreviver, mas vai ter vida curta. Né? Por quê? Porque as autoridades vão penalizar, vão proibir, então ele também melhora a competitividade. Né? Ambientes de compliance melhora a competitividade. O importante é jogar o jogo justo. Isso. Né? Eu, quando vou, às vezes, dar orientação ao time, né, temos que ser tão rigoroso, mas também não temos que ser tão complacente. Né? Joga o jogo justo. Né? Não tem que fazer mais do que precisa, mas faça o que precisa, o que é necessário. Então, a entrada em vigor de regras que disciplinam e que regulam melhora o ambiente de negócio. Melhora. E faz as empresas ficarem mais robustas. Né? Isso é bom porque o próprio cliente ele acaba se afastando daquela empresa que não é muito cuidadosa, que fica enchendo o saco dele, igual deu o exemplo aqui do telefone fixo. É uma marca lá que ficava me oferecendo um produto e eu fui fazer uma assinatura agora para mim, não quis essa empresa de jeito nenhum, porque ela me encheu tanto saco que eu não quis nem ouvir. Então, seja a lei, né, ou seja a atuação dela, o próprio mercado vai dando uma excluída desse tipo de comportamento. Então, temos que ter muita sabedoria nisso. Né? Mas, Ricardo, assim, você é uma pessoa que tem que estar, por força de lei,
né, e da força do seu trabalho aqui, sempre muito atualizado, né, porque as leis cada dia vão mudando, vão acompanhando a sociedade, acompanhando o momento, né, graças a Deus, né, a gente estava com as leis ultrapassadas de fato. E assim, como é que você faz, né? Fazer duas perguntas em uma aqui. Para você se manter atualizado com tamanha volume de informações novas, como é que você motiva o seu time, né? Porque sabemos que o que traz valor para a gente enquanto corporação é esse conhecimento atualizado que a gente tem, a gente está sempre buscando fazer mais, melhor e tal. Daqui a pouco a gente vai falar de inovação e tal, mas assim, como é que você motiva, estimula o seu time a estar sempre crescendo, se desenvolvendo? E você também. Eu acho que eu tenho um traço, aí é pessoalidade, mas eu acho que isso não é nenhuma virtude, acho que todos nós temos isso, mas eu sou muito autodidata, né? Eu tenho, assim, as minhas especializações, que eu acho que carreira técnica, ela pede e impõe, né? No INDEMEC, especialização aqui na FCAP, sou da primeira turma do mestrado deles lá de planejamento tributário, enfim, isso tudo a gente vai se fazendo porque é bom. Eu acho que a grande experiência desse aprendizado ele vem também dos benchmarks. Todas as minhas passagens pelas academias, elas vieram de bons relacionamentos entre as pessoas que eu encontrava no caminho. Né? Vamos dizer que a gente, uma frase lá do meu avô, a gente é um pouquinho, um tiquinho de que a gente convive, né? Um pouquinho mais, né? Exatamente. A gente captura, né, de que a gente convive, boas experiências, ou ver os exemplos para não praticar. Então, eu como autodidata, assim, que gosto de ler muito, gosto de estudar, a minha capacitação vem de estar inquieto com o conhecimento. Né? Eu até depois tem uma lei que eu te mostro até em off, e tento estimular isso até nos meus filhos. Esse mês eu fiz a listinha de compra lá de livros. Eles são digitais, eu ainda sou analógico, estou comprando livro. Tem pela vista, não consigo ficar lendo muito na tela. Aí eu tenho que comprar livro no papel. Mas eu compro a listinha deles lá. Né? É lista, né? Não é um livro, não, é uma lista. Uma listinha. Eu compro 3 lá, cada semestre, entrego para cada um, até para novinha. Né? Então, assim, eu acho que a leitura estimula o conhecimento. Ela provoca. Agora, acho que movimentar o time, né? Dar exemplo. Muitos já falaram isso. E eu assino embaixo. Que é dar o exemplo para poder arrastar. Não adianta você querer investir, né, só para ter papel da empresa, nosso, quanto gestor, em divulgar o conhecimento, mas não mostrar que você está buscando sempre conhecimento. Né? E acho que conhecimento não tem idade, não tem momento para fazer. Né? Fugiu o nome do filósofo aqui, mas já filósofo escrevendo livros e etc., e não sabia andar de bicicleta. Com 75 anos, eu fui aprender a andar de bicicleta. Aí o cara que estava lá ensinando, falou, para que você está aprendendo a andar de bicicleta? Numa idade dessa? Numa idade dessa. Está mais para acabar o ciclo do que para começar o ciclo. É sempre bom a gente aprender. Se eu não tiver inquietude do aprendizado. Então, assim, eu fico aqui, a gente faz muita operação, já fiz N operações de M&A. Quando eu vejo que a gente começa a ficar devagar, eu fico inquieto. Né? Eu provoco o DS lá. Os diretores, bicicleta para aprender. Cadê a bicicleta? Eu acho que a gente aprende aí. A gente aprende no campo, na prática. É aquela divisão, né? 25, 25 e 50. Né? Conhecimento acadêmico, técnico e prático. Você captura o seu aprendizado 25%, lendo, estudando, fazendo curso. 25% é vendo técnica, benchmark. Agora, 50% desse aprendizado vai vir lá no campo. Você se dedicando, vivendo. Né? A gente, lá em 2007, a gente foi falar em IPO no grupo. Se falasse para mim, pudesse, por causa, a gente sabia que o que ia haver uma empresa. Eu nunca tinha nem vivido isso. Então, para nós ali, aquilo foi um grande aprendizado. Nós vivemos o que as empresas... A experiência na aviação também, né, Ricardo? Todas. Aí os aviãozinhos aí, né? A experiência que a gente teve de entrar no business, né? De conviver, inclusive, com outros grupos, nós tínhamos acionistas, né? O Caprioli, tínhamos a SkyWest, Conselho, né? Então, aquilo serviu como um grande aprendizado que depois a gente resultou na fusão exitosa lá com a Azul. Então, isso é viver o dia a dia, né? Viver. Então, acho que o aprendizado a gente captura
nessas vivências. Uhum. Estou falando que não tem virtude nenhuma você ser autodidata para querer aprender. Você tem que fazer. Uhum. Vai lá estudar, saiu uma lei nova, estuda. Uhum. E com a humildade que a gente precisa ter enquanto cristão, acho. Não sabemos nada. De fato. E mesmo nada, que a gente aprende, Ricardo, ele passa. Né? Ele perde a validade. Né? Quantos conhecimentos aí que perderam a validade? Acabou. Se você ficar agarrado nele, você vai junto com ele. Né? Então, temos que estar sempre atualizando. Quer ver uma coisa, Marcelo, que eu acho que é interessante, assim, e aí exemplo de casa, eu falo. Eu venho de uma geração, nós, né, de uma geração onde a gente obedecia, né? Falar que eu ia sentar lá com minha mãe, né? Bravo, ter diálogo, se eu posso fazer, deixar de fazer. A palavra obedece. O nível de interação que eu tenho com os meus filhos hoje é completamente diferente. A gente tem que aprender a conviver com essa geração. Até porque eu fui criado assim. Você aprendeu aquele modelo. Aprendi aquele modelo, você não tem que adaptar você vai o modelo de uma nova geração. Não adianta repetir um modelo no local errado. No local errado. Ferramentas tem que usar, ferramenta certa. Vou bater com o martelo onde tem que ser uma chave de ferro. Isso, exatamente. Então, eu acho que é constante isso. E os times precisam entender que, para suas equipes, você vai ter que usar a ferramenta certa, no momento certo. Eu estou fazendo assinatura do carro, lá para São Paulo, e o meu filho olhou assim, pai, mas carro híbrido, por que não é um carro elétrico? A consciência da geração. Né? Aí eu tenho que explicar para ele, tem que ter matriz limpa, senão esse elétrico não é tão limpo assim. E tal. Mas hoje a juventude, as crianças têm uma cabeça que a gente não imaginava. Graças a Deus, né, Ricardo? Porque é isso que vai nos levar. A humanidade evolui. Eu costumo falar muito, a gente saiu da caverna, né? Subiu na árvore, desceu da árvore, não sei como é que foi essa sequência aí, né? Viemos, pólvora e tudo mais, por conta disso, né? Porque essa mudança de pensamento. Né? Essa mudança de necessidade. Que legal, Ricardo, bacana. Ricardo, você com tanto entusiasmo assim que eu vejo você falar com essa energia toda, assim, eu ia te pedir, a gente tem muitas pessoas novas que estão entrando, que trabalham conosco, pessoas de pouca idade ainda, né, de seus 20 anos. E que conselho que você dariam para essa juventude que está começando a sua vida profissional agora, que está chegando na nossa empresa, ou de qualquer forma que está nos ouvindo aí? Assim, eu acho que eu vou tentar espelhar um pouquinho a minha experiência, né? Para dizer assim, eu fui, né, provocado lá aos meus 27 anos, tem gente que é muito mais nova, mas lá naquela ocasião, para a função que eu ia exercer, era uma idade muito nova, com muitos desafios, muita responsabilidade. Então, assim, não tenha medo de assumir responsabilidades. Tenha medo de não fazer aquilo que você tem potencial para fazer. Então, seja responsável, mas seja corajoso. Tenha coragem. Abraço. O ambiente que você vai encontrar... Isso não quer dizer que a pessoa não sente medo, né? Não sente medo. Não é fundamental. Não é? Outro dia eu estava falando sobre isso, com as pessoas, sobre o medo, né? Porque as pessoas acham que o medo, sim, mas claro que sente medo, graças a Deus. É o hormônio que te controla para não fazer. Bobagem demais, né? Você se protege. Né? Mas seja corajoso. Né? Tenha senso de dono. Eu me considero, a gente chama muito na família aqui, mas eu me considero como sendo dono disso aqui junto com todos. Se der certo, a gente conjuga sempre no plural. Se der errado, a gente conjuga sempre no plural. Exato. Então, sinta que você está num ambiente que vai te propiciar, né? Fazer esse grande desafio da sua carreira sem medo, né? E com coragem. Então, acho que é um desafio que eu apliquei para a minha carreira, me trouxe até aqui, inúmeras nomenclaturas aí, assessor jurídico, diretor de gestão, eu não acabei falando, mas quando o Humberto sai do grupo, vai para outro desafio, o Décio me chamou e me fez um convite para ser diretor de gestão, era assessor. Né? E o que tinha de baixo, então? Assessoria financeira, Gilberto, Saulo, camada só não estava a tecnologia, que depois nós entramos juntos para essa nova função. Então, o diretor de tecnologia e inovação, ou tecnologia, e o diretor de gestão, essa é a minha função. Né? Então, aquilo ali, o medo aparece. Claro. Primeiro, a gente se sente prestigiado, né? Mas o medo aparece, uma função a mais do tamanho do portfólio que a gente executava. Mas
e coragem de fazer. Né? Então, acho que esse ambiente a gente vai encontrar aqui, sem vetores, sem absolutamente nada. E Muita parceria. você começou falando, né, quando aquela tatuagem, logo naquela primeira conversa de valores. E eu falo isso, né, quando a gente entra em um ambiente que os valores são coincidentes com os nossos, a gente fica, está aqui há 20 anos, eu estou também um pouco mais do que isso, e tantas outras histórias que a gente já ouviu aqui de pessoas que estão conosco há tanto tempo, e eu falo que é sonhando os mesmos sonhos, né? Ou lutando pelo mesmo propósito, né? Ou indo junto, porque não fica puxando um para um lado e para o outro. Porque se a gente tem muito alicerçado quais são os meus valores, né? E se esses valores eu encontro aqui, isso vai embora, né? E aí vem de uma outra fala sua, né? Da importância de você estar sempre estudando, aprendendo, porque isso fortalece os valores da gente. Porque quando você estuda uma boa causa, quando você lê bons livros, vai atrás de filósofos ou da filosofia, né? Essa paixão por aprender, você vê que ela passa por os valores, né? Não tem um conhecimento que não está baseado em um valor, um princípio do bom, né? Do belo, do justo, né? Então ele passa por aí, por esses grandes valores aí. E aí a gente constrói esse legado nosso, né? É um tijolinho que a gente vai colocando, montando a nossa estrutura, né? O CSA, que ajuda a montar esse complexo. E tem uma outra coisa que você comentou também que eu não queria deixar de passar, que são os amigos, né? Que seu avô falava, né? O tiquinho de cada um, né? Tiquinho de cada um. E até o Salib, conversando com ele falou outro dia, falou, rapaz, eu acabei tendo que trocar de muitos amigos, né? E é isso, né? Como que a gente é influenciado pelas pessoas que estão em torno da gente, né? E então escolha bem os amigos, né? Porque você vai ser uma parte deles, né? O que eles são virá contigo, né? Isso é muito importante. Captura bem. Ricardo, que legal, que papo gostoso. Então, uma pena, eu sempre falo isso, que eu já fico com vontade de falar mais, de bater um papo. Mas novos capítulos. Não, novos capítulos. Mas não antes de você me recomendar um livro, uma dica, um conselho, você que é um cara que gosta tanto de livros. Eu vou tomar a liberdade, caso você me permita, eu vou mostrar um pouco da bagunça aqui. A listinha dos livros do nosso amigo, isso aqui é só uns livros que ele separou ali, ó. Ele falou, não, isso aqui eu já li, eu vou fazer uma doação, porque toda hora eu estou doando os meus livros aqui, de tamanha... Porque gera um volume grande, né, Ricardo? Então, o que você separou para nos aconselhar aí? São antigos, não são tão novos aqui, mas traz mensagens importantes. A gente está na era, e que eu acho que é permanente, não acho que é uma era que é transitória, e sempre ter foco no cliente, né? A gente está na nossa reflexão estratégica, é o nosso ponto focal, está no centro lá do nosso item. Entender, ouvir, conversar com o nosso cliente, fazer aquilo não que a gente acha, mas que o cliente quer. Né? Que precisa, né? Precisa. Né? Então, um livrinho antigo, fininho, leitor, tá velhinho. Já foi lido algumas vezes, do Dan J. Sanders, que é da Sextante, né, da editora. Empresas feitas para servir. Fundamental, né? Fundamental. A capa dele é um livrinho antigo, lá para você ver que ele é um executivo americano, né, com várias experiências, e ele vai para uma rede de supermercados, United, americana, e na rede de supermercados ele precisava fazer aquilo em Oklahoma, no Texas, expandir. E como é que eu não vou expandir a rede de supermercados? Né? Então, é uma experiência que ele conta em ter ouvido o cliente para gerar soluções e produtos que atendem isso. E o outro livro aqui, inclusive, já esteve conosco no nosso polo estratégico, e aqui um pouco assim, de time, equipe. É o Wilfredo Schumann, navegando com sucesso. Né? Tive a honra de ter ele autografando esse livro, ele já esteve aqui conosco. Dá licença aqui. Aqui, ó. Com o autor, ele esteve aqui conosco, né? Para quem já participa aí do fórum, vai lembrar da passagem dele. Mas eu acho que a mensagem aqui do livro dele interessante Marcelo até usou essa frase, e a frase está lá no livro. Ele tinha um sonho, e ele tinha que motivar a tripulação, a família a sonhar esse sonho junto. Então, o grande desafio dele não era sair com um cruzeiro, com um veleiro,
para rodar o mundo. Aham, Né? aham. O grande desafio era exatamente ele trazer para a tripulação que ele estava convocando, o time, Uhum. para a família, ou seja, tem que tirar a esposa, filhos, Nossa. etc., para sonhar o sonho dele. Aham, Né? é. Então ele conta um pouco isso aí no Aham. livro, eu acho que é muito legal Trazer essa o time, né? motivação. E aí não tem jeito. Não Quando as tem jeito. pessoas estão Sonho, juntas, cara, estão juntos, não tem jeito. simbiose bate, Uhum. hormônio bate. É. A pessoa olha, é aquilo, é aquilo. Vocês pensam juntos. Pensou junto, Aham. tudo acontece. E não Muito. deixar de sonhar. Nossa, que legal. E, de fato, creio muito nisso tudo que você falou, bate muito com Legal. isso que a gente está batendo esse papo aqui, porque tem tudo a ver com a gente, né? Sonhar mesmo o sonho e dar atenção ao cliente. É a fórmula do sucesso. Fórmula da marca. Ô, Ricardo, obrigado, né? Assim, quero mais uma vez te agradecer a generosidade de nos participar aí da sua história, compartilhar conosco aí essa história, tanta experiência bacana, tantos conselhos. Te agradecer mais uma vez, né, por todo o trabalho que tem nos ajudado a construir, né, com o seu conhecimento contábil, com o seu conhecimento jurídico, com a sua sabedoria de saber costurar bem isso tudo aí para fazer uma boa costura disso aí, que nos fortalece sempre mais. Né? Eu me sinto honrado, Marcelo. Honrado de estar junto com tantas pessoas ilustres que já tiveram a honra de falar com você aqui. Parabenizar mais uma vez pela iniciativa e agradecer a todos que vão tirar um tempinho aí para poder ouvir essas experiências nossas. Não, vale a pena. Mas é isso, pessoal. Quero agradecer a vocês mais uma vez aí pela audiência, por estar nos acompanhando aí, né, nessa série que a gente vem gravando aí, contando um pouco do nosso legado através da história de cada uma dessas pessoas que tem nos ajudado tanto aí a caminhar pela frente aí. Obrigado. Semana que vem tem mais. Doutor? Valeu. Obrigado. Valeu.